sétimos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E espero que em breve estejamos em sala de aula para eu poder tirar todas as dúvidas de vocês. Essa semana é a semana da entrega do fichamento. Algumas pessoas estão com dificuldades por livro. É assim, gente. Quando eu peço para vocês fazerem a leitura do livro, eu geralmente dou mais de um mês, né? Então, assim, eu tentei entrar em contato com o rapaz, o representante daqui. Fotografei os primeiros capítulos para dar tempo dos pais adquirirem pelo site. Sei que não é fácil. Então, o negócio é, vamos combinar assim. Não é a minha intenção prejudicar ninguém, mas eu preciso dar continuidade no trabalho também para vocês poderem ler os outros. Nós temos 6 livros, né? Então, esse é o segundo ainda. Quem já fez fichamento, segue a sequência e vamos ler diário de classe, tá? Quem não fez, quem não tem o livro, né? Adquire o livro, vou ver se eu consigo arrumar ainda. Eu estou tentando ainda o telefone do representante para ele levar alguns exemplares lá no colégio, tá? Quem conseguir comprar daquele site que eu deixei lá no portal, fique à vontade, tá? Tem o estantevirtual.com.br que vende livros usados, pode ser que vocês consigam comprar por lá. Eu, particularmente, compro bastante livro por lá, que tem livro novo também, e eles entregam na minha casa. E eu vou deixar em aberto para entregar esse fichamento até o dia 25. São mais 15 dias, tá? Que é quando a gente aparentemente já começa a pensar em se tudo der certo. É pouco, às vezes pode ser pouco. O livro não é um livro grosso também, é um livro fino. É um livro com bastante gravuras, então facilita a leitura. Quem já tem o livro e não quiser e quiser emprestar para o colega, fique à vontade também. A gente vai fazer prova depois, vai fazer alguma atividade, mas vocês sabem que vocês não podem consultar o livro, tá? Nós vamos seguindo, então, os alunos que não têm o livro, não conseguiram o livro. Eu deixei o site lá no EDEB, deixei também umas fotos das primeiras páginas do livro, tá? Não está 100%, foi o melhor que eu consegui fazer, mas eu acho que já ajuda. Deixei o site e eu estou tentando o representante aqui de Cuiabá para trazer uns exemplares para o colégio, como eles fazem no começo do ano. A coordenação ficou de passar para mim, mas eles não estão atendendo o telefone, talvez por causa da pandemia. Sendo assim, quem não tem o livro ou quem está com dificuldade, porque vai chegar depois, tem até o dia 25 para entregar o fechamento, tá? Quem está com dificuldade de ler também, aproveita a data para ler com calma. Mas o fechamento deve ser feito dentro das orientações, com base naquilo que eu passei, inclusive referência, que já não é o primeiro que vocês estão fazendo, tá? Eu acho que ajuda. Se alguém ainda assim tiver com dificuldade, entre em contato comigo, tá bom? Hoje a gente termina a questão da sintaxe do nosso estudo dos termos da oração, tá? Então, nós começamos com essenciais, fomos para os integrantes e agora estamos indo para o acessório. Lembrando que essencial é como se fosse cabeça e corpo. Integrantes é a roupa, porque ninguém pode sair sem roupa na rua ainda, né? Porque assim, quando vocês são pequenininhos, vocês saem só de fralda, ou só de camiseta, só de shorts, os homens só de shorts, e não tem nenhum problema nisso. Mas precisa pôr roupa, né? Pelo menos alguma roupa. Não, tem áreas que não precisam,
Sempre vai ter uma pessoa que vai falar isso para mim. Ah, professora, mas tem lugar que tem nudismo. Não é o nosso caso, o Brasil não tem isso, então vamos comparar os termos com isso. O corpo, a roupa, principalmente quando a gente precisa do uniforme, então é integrante, faz parte. Ninguém vai para a escola sem cabeça e sem o corpo. É essencial a isso, completando isso, além do corpo e a cabeça, eu vou de uniforme. Agora, se eu vou de bermuda, de legging, de calça comprida, é uma opção. Essa é uma opção necessária. Eu posso trocar conforme a minha necessidade, mas é necessário. Já se eu vou com relógio, pulseira, um tênis de corrida, ou uma sandalinha, ou um sapato, esses acessórios que compõem o meu estilo são acessórios mesmo, vem porque eu quero. Eu poderia ir, por exemplo, para a escola sem anel. Não vai mudar nada a professora se ela não tiver um anel. Vocês também não. Se vocês estiverem com o relógio, vocês continuam sendo aluno. Se estiverem sem relógio, continuam sendo aluno. O relógio é um acessório que eu uso conforme a minha vontade, com a minha necessidade. A frase é a mesma coisa. Em termos acessórios, não tem um lugar fixo, ele pode aparecer em qualquer lugar da frase, no sujeito, no predicado, diferente dos objetos que a gente já estava estudando, dos outros termos, que eles têm umas posições perto de um lugar, na área do predicado, né? Então, o estudo do sujeito aparece perto do sujeito, o estudo do predicado dentro do predicado, e assim por diante. Os acessórios já não. Os acessórios podem aparecer em qualquer lugar, tá? Ele convive bem tanto com o sujeito quanto com o predicado. Então, a primeira acessório que a gente tem é o adjunto de nominal. Adjunto é de estar junto, tá? Então, estar junto, adjunto. Adnominal, perto do nome. Então, se é perto do nome, e nós estudamos lá no começo do ano que todas as classes gramaticais, menos o verbo, é nome, né? Lá na oração, no estudo do predicado também, a gente precisava saber o que é verbo e o que não é verbo. Aqui, no caso, todas as palavras que não são verbos são nomes, e esse adjunto estará junto com esta palavra, tá? Todas menos o verbo. Então, eu tenho aqui uma frase. Vitor. Vitor quer um delicioso sorvete de baunilha. Esse de sim. Sim. Espaço sim, não assim tudo junto, viu, meus amores? Porque tem o pessoal me mandando assim e assim, tudo junto. É conformidade, desse jeito, dessa forma, tá? Não é de concordância. Então, por favor, escrevam direitinho. É uma interjeição com confirmação. Desculpa. Então, Vitor quer um delicioso sorvete de baunilha. É uma interjeição? Interjeição é uma classe gramatical que não é verbo. Portanto, adjunto, adnominal. Vitor é o sujeito da minha frase. É sobre a que a frase fala. Núcleo do sujeito, sujeito simples. Quer é o verbo. Quer o quê? Sorvete. Eu poderia dizer, Vitor quer sorvete? Poderia. A frase dá para ser entendida? Dá. Todas as outras coisas que tem aí já são acessórios. Então, quer é o verbo de ação, núcleo de predicado verbal, predicado verbal. Um delicioso sorvete, um delicioso, é adjunto adnominal, porque um é um artigo e delicioso é um adjetivo. Sorvete, a gente já tinha respondido que é um objeto direto que não tem preposição, então um verbo transitivo direto, um objeto direto e o seu núcleo. E de baunilha é uma locução adjetiva que está aí só para completar o gosto do sorvete, mas ele não é necessário para que eu entenda o que o Vitor quer. O Vitor quer sorvete. Depois ele escolhe o valor que ele quer, ele pode querer mais de um, inclusive.
mas o essencial é aquele que é sorvete. Sendo assim, gente, o verbo é transitivo direto, o sorvete é o objeto, e tudo que está circulado em vermelho são os adjuntos adnominais. Para a segunda questão, o segundo item do nosso acessório, a gente tem um adjunto adverbial. Se o outro era adjunto adnominal, estava perto do nome, adjunto adverbial, ele está perto do verbo. Muito bem, guria. Acompanhar um verbo tem função de advérbio, então, adjunto adverbial. A frase é parecida, só que eu coloquei alguns elementos para vocês perceberem que a sequência agora é de todas as palavras terem algum tipo de função. No final dos acessórios, vocês vão ver que nenhuma palavra agora escapa da função. Todas elas têm uma função. Então, Vitor quer muito um delicioso sorvete de baunilha daqui. Eu coloquei o muito e o daqui nessa frase. Continua, todos os outros continuam na análise sintática. Os adjuntos adnominais, o sujeito, o verbo, o tipo do complemento verbal, que é o objeto direto, o predicado verbal, né? O núcleo do predicado verbal. Só que agora eu tenho muito. Quer muito. Tem a ver com o verbo. Quer, ele quer. É a quantidade que ele quer. Ele quer muito. Ele não quer muito sorvete, ele quer muito, né? Então, esse muito não tem a ver com o número de sorvete, mas sim com o tanto que ele quer, que ele deseja. Então, um advérbio, adjunto adverbial. Daqui é um advérbio de lugar, porque o Vitor não quer o sorvete de qualquer lugar, ele quer daquela sorveteria, dessa sorveteria, daqui onde ele está. Então, daqui é um advérbio de lugar, portanto, um advérbio, nesse caso, tem função de adjunto adverbial. Então, reparem que eu coloquei coloridinho, tá? Para vocês verem. O vermelho, adjunto adnominal. O azul, sujeito. O verde, a transitividade verbal e o complemento verbal. O roxo, predicado e o núcleo do predicado. O marrom, o adjunto adverbial. Repara que não tem nenhuma palavra que ficou de fora mais. Tá? Mesmo assim, nós ainda temos mais dois acessórios. O primeiro é o aposto, né? Então, nós temos 4 acessórios, na verdade. Então, o terceiro é o aposto, que a gente vai usar apo como sigla, que é uma explicação que a gente coloca dentro da frase. Essa explicação, por ser um aposto, a gente não precisa fazer uma análise sintática nela, tá? Por quê? Porque a função dela é explicar alguma coisa, então ele é um aposto. Não quer dizer que todas as palavras ali dentro tem que colocar nada, não é. Se ela é uma explicação, ela já tem a função sintática dela. Então, eu tenho aqui as simpáticas Duda e Luísa, alunas da professora, são muito responsáveis. Eu coloquei uma frase que tem 2 adjuntos adnominais, as e simpática, artigo mais adjetivo. Duda e Luísa, 2 núcleos do sujeito, portanto, sujeito composto. E é conjunção. Liga a frase, lembra? Então, aqui eu quis dizer que a simpática Duda, aluna da professora, é muito responsável. A simpática Luísa, aluna da professora, é muito responsável. Eu juntei tudo. E o E, no caso ali, é uma conjunção, porque está juntando essa frase sem evitando repetição. Então, ali eu tenho outra adjunta adnominal. Aposto está entre vírgulas. Então, ali, vírgula, alunas da professora, vírgula. É um aposto, porque ele está explicando qual Duda e qual Luísa. Porque nem toda Duda e nem toda Luísa é minha aluna. Tá? Então, é uma explicação. São verbos de ligação, muito adjunto adverbial, responsáveis. Agora, eu tenho uma diferença.
Porque o são é um verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, o mais importante não é o verbo, é o nome. O nome ali é responsável. Porque o muito, apesar de ser um advérbio e ser um nome também, ele tem relação com o verbo. Ele não é uma coisa independente que tem função de núcleo, né? Então, o responsável é o núcleo do predicado nominal. Como ele é um predicado nominal e ele tem uma característica do sujeito não predicado, ele tem um predicativo do sujeito e o seu respectivo núcleo, tá? Então, aqui eu tenho um outro tipo de palavras da sintaxe que a gente já não tinha usado ainda. Vocativo. O vocativo é quando eu estou conversando com alguém e eu acabo chamando essa pessoa. Ou por nome, ou por apelido, ou por ei. Tá? Toda vez que eu faço esse tipo de chamada, tá? Eu estou fazendo um vocativo. Quando vocês gritam a mãe, é um vocativo. Mãe, cadê o meu lápis, meu caderno? Bom, aqui na minha casa é mãe, cadê minha toalha? Mãe, cadê minha roupa? Eu tenho 2, que é desse jeito. Então, toda vez que eles me gritam, eles não estão me gritando porque eles querem falar comigo ou falar alguma coisa de mim que é função de sujeito. Eles estão me chamando. Então, esse é o vocativo, tá? Então, as simpáticas de Luísa, alunas da professora, são muito responsáveis. Rebeca, o que eu tô falando? Estou falando com a Rebeca. Então, a Rebeca está me ouvindo. Então, eu estou fazendo um vocativo para a Rebeca. Porque eu estou falando com ela, Rebeca, as meninas são muito responsáveis. Se a Rebeca estivesse no começo, também seria um vocativo. Porque o meu sujeito são as meninas. Então, aqui a mesma coisa. E aqui, então, eu mantive a sintaxe por aqui toda. E aqui, ó, repare que eu peguei e coloquei Rebeca como vocativo. Tá bom? Relembrando, eu fiz um mapa mental para vocês. Eu já tinha começado ele na aula anterior. Hoje, como a gente termina a análise sintática, eu fechei esse mapa mental. Tá? Então, oração tem termos essenciais, que tem como termos essenciais sujeito, simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Predicado, verbo verbal, nominal e verbo nominal. Os termos integrantes tem predicativo do sujeito, predicativo do objeto, agente da passiva, complemento verbal, que tem os objetos, então tem o complemento verbal do tipo objeto direto e objeto indireto, e o complemento verbal que usa 2, né, um de cada um, e o complemento nominal. Hoje nós estudamos os acessórios que são o adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, aposto e vocativo. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Complemento nominal. Adjuntos e aposto. Eu posso ter mais de um nas orações, tá, gente? Então, dependendo da oração, eu posso colocar mais de um. Então, eu posso colocar, por exemplo, predicativo do sujeito. Os alunos são maravilhosos e inteligentes. Eu tenho 2 predicativos do sujeito, tá? Então, tomem bastante cuidado que o importante não é só saber a função, mas entender a frase, tá? Não se esqueçam sempre que vocês colocarem que tem palavras que tem núcleo. Os acessórios não têm núcleo, tá? Mas até os integrantes, essenciais integrantes, tem alguns itens que tem núcleo, sim. Pra falar a verdade é que todos têm núcleo, menos a palavra complemento verbal, porque o núcleo vai para os objetos de um a um. Tá? O acessório não tem núcleo. Mas não se esqueçam desses daqui, tem bastante. Por que eu preciso marcar o núcleo? Porque se eu não marcar o núcleo, eu não vou saber que tipo ele é, nem a quantidade que ele tem.
E isso pode dificultar para mim na hora de colocar a classificação, tá? Na próxima aula, vocês vão pegar a tarefa da aula anterior, aula 2, né? Eu vou deixar então eu vou deixar uma tarefa para vocês e vai estar lá exercício 2. O exercício 2 não é para vocês fazerem. O exercício 2, na próxima aula, eu vou fazer com vocês. Então, quem não tem impressora, vai simplesmente copiar no caderno e pular 3 linhas, tá? Então, faz a primeira frase, 3 linhas. Por que eu vou pular 3 linhas? Porque a gente tem que escrever o núcleo em cima e escrever as coisas, as funções embaixo. Então, para não ficar confuso e não ficar muito feio e vocês não entenderem depois, pula 3 linhas. Ah, eu tenho impressora? A atividade e escreve na própria folha. Eu vou deixar o espaço, tá? E a gente vai fazer junto. Só tem uma coisa. A gente vai fazer uma frase de cada por vez. Eu vou cronometrar, porque eu também tenho um tempinho aqui, e senão essa aula fica muito comprida e fica chato. Já é difícil, eu acredito que já é difícil ver muitas aulas todos os dias. Mas se ficar muito comprido, ela fica chata. Então, a gente vai fazer e eu vou cronometrar um tempinho para vocês, tá? Vai ser rapidinho. O que ficou na dúvida, passa e tira a dúvida depois, tá? Até lá, vocês podem me perguntar, mandar recadinho, que eu respondo o que der. Um beijo para vocês e até breve.